Clínica de Psicologia Doutora Michele Maimone. Especializada no Brasil e Estados Unidos, a psicóloga Doutora Michele Maimone atende crianças, adolescentes e adultos. Um nome que é sinônimo de credibilidade e tradição na área de saúde em Maringá e região. Agende seu horário. As nossas saudações aos nossos prezados telespectadores que nos prestigiam com a sua audiência. O tema de pauta hoje é psicopata, uma mente perigosa. A sociopatia e a psicopatia são duas doenças que chamam muito a atenção do público em geral, por serem doenças que aparecem muito na mídia, de maneira através de séries americanas. O que fazer quando perceber que está convivendo com uma pessoa e o seu comportamento pode ser perigoso? Para falar sobre esse tema, nós estamos entrevistando a psicóloga clínica Michele Maimone. Michele, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, de hoje estar sendo entrevistada. Com certeza. Está aqui do outro lado da câmera. Bom, para quem não sabe, a Michele é a organizadora do nosso programa, produtora, né? Vamos chamar assim. Bom, a Michele ela é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Psicoterapia Infantil e do Adolescente pela Unicesumar. Ela também é especialista em Saúde Mental e Intervenção Psicológica pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Terapia de Casal e Família pela FTSA, psicoterapeuta de família e casal pela Chicago Center for Family Health, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Nos aguarde e já voltaremos. Saúde hoje, 17 anos com você. Clínica de Psicologia Doutora Michele Maimone. Especializada no Brasil e Estados Unidos, a psicóloga Doutora Michele Maimone atende crianças, adolescentes e adultos. Um nome que é sinônimo de credibilidade e tradição na área de saúde em Maringá e região. Agende seu horário. Chegou o aplicativo da Unimed Maringá. Agora você pode acessar o guia médico, visualizar boletos, ler notícias e ter o seu cartão virtual em um clique. Além disso, você pode acompanhar as solicitações de exames sem precisar ir ou ligar para a Unimed. Digite Unimed Cliente PR e baixe gratuitamente. Caso não consiga baixar, venha até nós. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. O tema em pauta é Psicopata, uma mente perigosa. E para isso, estamos entrevistando a psicóloga clínica Michele Maimone. Michele, bom, vamos começar para você definindo para nós o que significa psicopata. Primeiro é um prazer estar aqui, podendo falar com o nosso público, explicando um pouquinho sobre esse tema tão fascinante que a gente vê aí na mídia, nas séries, sobre o que é um psicopata. Se fala muito sobre esse assunto, mas tem muita especulação. Na verdade, a psicopatia é um transtorno de personalidade. Ela é uma alteração no caráter do indivíduo. É um transtorno grave, incurável, sério, né? É uma doença mental grave. E é frequente encontrar psicopatas hoje no dia a dia, né? Hoje em dia você tem aí uma média, uma estimativa de 2% da população que teria psicopatia.
Mas nem todo psicopata é um serial killer. Então existe uma ideia hollywoodiana na mídia de que todo psicopata é assassino. Isso não é uma verdade. E quais são os traços da personalidade de um psicopata? Então, um psicopata, na verdade, é um indivíduo frio, manipulador, ele não expressa muito sentimento, ele é uma pessoa dissociada, às vezes cínica, calculista. O psicopata, ele não tem sentimentos profundos, sentimento de empatia pelo outro, ele não tem capacidade de sentir amor verdadeiro, gratidão, generosidade, arrependimento. Ele expressa, às vezes, emoções, como prazer, irritação, raiva, desejo, mas ele não tem sentimentos altruístas, ele não se coloca no lugar do outro. E é verdade assim que todo psicopata mente? Na verdade, o psicopata ele não mente. Na verdade, o psicopata fala o que o outro quer ouvir. Ele falseia o que ele está sentindo. O psicopata, ele é muito inteligente, então ele percebe o que o outro quer que ele diga e daí ele fala exatamente o que o outro deseja ouvir. Então ele não acha que ele está mentindo, ele é um camaleão. Ele consegue perceber o desejo do outro e ele manipula a situação falseando um suposto sentimento que é o sentimento que o outro espera que ele tenha. E é muito frequente isso, por exemplo, na família, na sociedade, de uma maneira geral. Você falou que é em torno de 2%? Há uma média, mas a média é americana, porque aqui no Brasil a gente não tem estatística assim tão definida. Nos Estados Unidos há essa estatística de 2% da população tem algum tipo de psicopatia. Ela pode ser leve, moderada ou grave. Só os psicopatas mais graves é que são aqueles que se tornam assassinos. Mas a grande maioria dos psicopatas é de um grau leve, são aqueles imperceptíveis que convivem com todos nós. Bom, o psicopata, ele, tendo essa característica psicológica, ele pode construir uma família? Sim. Na verdade, eu gosto muito de um exemplo que mostra o psicopata como se ele fosse um parasita. O cônjuge passa a ser um hospedeiro. Ele elege alguém que ele possa manipular, seduzir, jogar com essa pessoa. O outro, na verdade, é um objeto. Ele vai usar o outro a seu favor. Então imagina um hospedeiro. O cônjuge, na verdade, é esse indivíduo que está sendo usado, sugado de todas as formas, emocionalmente, financeiramente, socialmente, sendo manipulado, acreditando que o outro ama. Por quê? É um parasitismo emocional que o psicopata faz, normalmente as mulheres. É muito mais comum as mulheres fazerem esse jogo. Os homens psicopatas acabam sendo mais agressivos, porque a agressividade é uma característica mais masculina. Então você vai encontrar muito mais serial killers do sexo masculino e muito mais mulheres perversas, que são essas mulheres que têm um grau de psicopatia mais leve. Bom, nesse caso, então, um psicopata, ele pode ter sentimentos verdadeiros? Por exemplo, amar uma pessoa? Não, porque sentimento significa eu me colocar no lugar do outro. É algo mais nobre, como altruísmo, como generosidade, como amor. Amor, eu penso no outro, eu faço pelo outro. O psicopata faz por si. Então ele não tem sentimento, ele tem emoção. Ele pode ficar alegre, ele pode ter prazer, ele pode demonstrar emoções. Ficou irritado, ele não tem sentimento profundo. Ele não tem capacidade de se colocar no lugar do outro. E amar é doação. Amar é a gente se pôr no lugar do outro. Não é a gente transformar o outro no objeto a meu bel prazer. E sim eu fazer para o outro por amor, por altruísmo, por generosidade. Então o psicopata não tem capacidade de empatia. Ele só pensa nele. Ele é egoísta e narcisista. Então eles são manipuladores e calculistas. E calculistas. Tanto que às vezes você vê um documentário falando de um psicopata que pode matar os próprios filhos, o próprio cônjuge. Quando se diz assim, alguém matou por amor, ninguém mata por amor. Um psicopata às vezes mata e parece que é um crime de amor, mas não é crime de amor. É porque o outro queria deixá-lo, porque ele não é mais útil. Então quando ele não tem mais função na vida do psicopata, ele o elimina como um objeto. E tem psicopata que mata os próprios filhos, que mata a família inteira, tem filho que assassina os pais. Então ele não é capaz de amar. Então, a gente tem acompanhado muitos filmes que muitos deles são verdadeiros, enfocam problemas verdadeiros, em que geralmente o filho mata o pai
entendeu? De uma maneira assim brutal. Esses indivíduos, nesses casos, são psicopatas. Com certeza. E não demonstra remorso, né? Não tem arrependimento, não sente culpa. Michele, eu acho que para os nossos amigos telespectadores é importante aqui ressaltar um fator fundamental, porque muitos convivem com psicopatas, né? E olha os problemas que podem acontecer numa família, né? E muitas vezes os familiares, eles não desconfiam desses problemas. Quais seriam assim os sinais que você poderia nos apontar para pelo menos caracterizar que um familiar seja um psicopata? Então, isso é muito difícil. Até a gente que é psicólogo tem muita dificuldade de fazer um diagnóstico. Por quê? O psicopata de grau leve, você está acostumado a conviver com ele, você não percebe às vezes essa psicopatia, você acha que é traço de personalidade. Acho que um diferencial é assim, o psicopata, ele sente prazer em ver a dor do outro. A dor não significa só tortura física. Pode ser maltratar, sacanear com o outro, ver o outro numa situação ruim, armar todo um jogo, ver as pessoas brigando. Então ele tem uma ardilosidade, ele tem um gozo em ver a outra pessoa sofrendo de alguma forma, né? Em manipular, em jogar. Então o psicopata normalmente ele é uma pessoa que arma uma situação em que ele é o culpado e depois ele se faz de vítima. Ele sempre é a vítima. E ele demonstra remorso aparente quando ele é encurralado, porque ele manipula, mas na verdade ele não sente culpa verdadeira. Bom, para continuar esse tema, no próximo bloco, psicopata, uma mente perigosa, nós iremos continuar com essa entrevista com a psicóloga clínica Michele Maimone. Saúde hoje, 17 anos com você. Clínica de Psicologia Doutora Michele Maimone. Especializada no Brasil e Estados Unidos, a psicóloga Doutora Michele Maimone atende crianças, adolescentes e adultos. Um nome que é sinônimo de credibilidade e tradição na área de saúde em Maringá e região. Agende seu horário. G-Ótica Móvel, a ótica que vai até você. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes e armações. Contamos também com aparelhos de tecnologia digital de última geração. Não sofra mais com a adaptação de seus óculos multifocais, medidas com 100% de precisão. Somos especializados no atendimento residencial. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos consultores, 3029-0079 ou pelo WhatsApp 9914-7734. Clínica de Oftalmologia Dr. Nelson Maimone, primeiro oftalmologista de Maringá e região. São mais de 50 anos de experiência aliados a exames de última geração. Uma família dedicada a cuidar da saúde dos seus olhos. Dr. Nelson Maimone, oftalmologia clínica, e doutora Aline Maimone, especialista em glaucoma. Tradição e modernidade andando lado a lado. Chegou o aplicativo da Unimed Maringá. Agora você pode acessar o Guia Médico, visualizar boletos, ler notícias e ter o seu cartão virtual em um clique. Além disso, você pode acompanhar as solicitações de exames sem precisar ir ou ligar para a Unimed. Digite Unimed Cliente PR e baixe gratuitamente. Caso não consiga baixar, venha até nós. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o tema psicopatia, uma mente perigosa. E a entrevistada é a psicóloga clínica Michele Maimone. Michele, a psicopatia, ela tem alguma origem genética? São resultados, por exemplo, de traumas na infância? Então, isso é uma discussão bem longa e complexa, né? Como quase todas as patologias mentais, uns dizem que é hereditária, outros dizem que é ambiental, depende da corrente dentro da psicologia e da psiquiatria. O que a gente acredita é que existem tantos fatores genéticos
como fatores ambientais. Né? A prova de que existe algo genético nas pesquisas é que nessa família tem vários psicopatas. Mas muitas vezes esses psicopatas todos foram criados no mesmo ambiente, então isso não quer dizer que seja genético, pode ser que seja simplesmente ambiental. Então é difícil chegar em um consenso. Eu acho que deve haver alguma predisposição genética desencadeada pelo meio. Dentro do meio ambiente, o que a gente observa? Porque não é um laboratório de produção de psicopatas, se analisa a posteriori, depois que essa patologia está formada. A gente vê que uma parte dos indivíduos que se tornam psicopatas, esses são os que estão presos porque cometeram crimes, né? Porque a maior parte dos que são psicopatas leves estão soltos, então a gente só analisa, na verdade, os criminosos. Esses que se tornam criminosos, o que a gente vê é que esses indivíduos, de modo geral, sofreram algum tipo de abuso físico, né? Foram molestados sexualmente, viveram em ambientes perversos, sofreram violência, seja física ou emocional na família. Então, falando daqueles que se tornam assassinos. Agora, os psicopatas leves, o que a gente consegue observar, porque eles não vêm também para terapia, né? O psicopata não procura ajuda psicológica, ele não tem problema, né? O problema é o outro. Então, um psicopata leve, o que a gente tem assim, a ideia de que essa formação desse distúrbio na personalidade, dessa formação de caráter, pode ter sido também quando na infância não é dado limite para essa criança. Uma criança que ela é egocêntrica, ela é narcisista, ela nunca é corrigida, ela não sente culpa do que ela faz. Desde pequena tudo é feito em função dela, é aquela criança maldosa, aquela criança que judia de bicho. E isso é um dos sintomas, né, que a gente pode ver na infância, é que as crianças judiam de bichos. Essas crianças, elas têm uma grande chance de ser psicopata. Nem toda pessoa que judia de bicho vai se tornar um psicopata, mas todo psicopata na infância torturava animais. Por quê? Porque o psicopata tem muito prazer em sentir, em ver o outro sentindo dor, em ver o outro sofrer. E qual é esse primeiro outro que a criança tem acesso? É um animal. Depois, uma outra criança. São as crianças que na escola vão fazer bullying, sente prazer em ver os amigos sofrerem, maltratar um coleguinha. Então, essa discussão, se é genética ou ambiental, eu acho que é uma discussão complexa, eu acredito que seja multifatorial. Michele, como você estava falando em psicopata e também o termo psicótico, qual a diferença entre esses dois termos? Importante você me fazer essa pergunta, porque de modo geral, as pessoas fazem essa confusão no senso comum entre um psicótico e um psicopata. Um psicótico, na verdade, ele tem um transtorno mental grave, uma doença mental, mas é uma doença mental totalmente diferente. Né? O psicótico, ele tem alucinações e delírios. O que é uma alucinação? Ele tem uma alteração na percepção da realidade. Ele ouve vozes, ele vê coisas, né? Ele delira, ele tem ideias distorcidas da realidade. Então, um psicótico é, por exemplo, um esquizofrênico, né? Ele tem mania de perseguição. O psicótico pode até vir a matar alguém num dia de um surto, mas ele não arquiteta, ele não bola aquilo. Então, um psicótico, normalmente você vai ver ele internado num sanatório, é aquela pessoa que tem um déficit cognitivo também, que medicada, ela pode até ficar integrada na sociedade, diferente de um psicopata. O psicopata é uma pessoa inteligente, bem-sucedida, pode ser um político, né, uma pessoa articulada, ele tem um QI acima da média. E se ele matar alguém um dia, ele vai fazer isso planejadamente, não por um impulso, por um surto, igual um psicótico. Então, o psicótico é uma doença mental, né? O psicótico não é perigoso, o psicopata sim. Eu gostaria de lembrar aos nossos amigos telespectadores, se puderem assistir, um filme que em inglês se chama-se A Beautiful Mind, que significa uma mente maravilhosa. Esse filme é sensacional, porque ele fala sobre um esquizofrênico, né, que via pessoas, né, 3 pessoas, na verdade, e ele era um matemático e brilhante, uma inteligência, e ele chegou a ganhar o prêmio Nobel nessa área importante, né? E ele conseguiu ter a família, conviver com a família, e brigou a vida toda vendo
as imagens de 3 pessoas ao lado e lutando para vencê-las, né? Esse é um caso de um esquizofrênico, que não tem nada a ver com o que você acabou de dizer. Esquizofrenia é um tipo de psicose. De psicose, né? Então é só para ilustrar o que é. Então, dentro do que você disse, um filme para ilustrar o que é um psicopata seria aquele Hannibal, o canibal. Aquele, né, também é importante. Um psiquiatra, né, que assassina as pessoas. Então, uma pessoa inteligentíssima, culta, educada, refinada, mas que tem essa perversão, esse traço de personalidade distorcida. Eu acho que é importante também os nossos amigos telespectadores assistirem esse filme, porque também ele é sensacional, né? Quer dizer, como é que uma pessoa pode chegar a que limites de crueldade, né, no filme, né? Grau de perversão. De perversão. Existe uma série de filmes que vai nessa linha de pensamento, né, que fala sobre exatamente esses indivíduos que constroem esse universo de maldade exatamente baseada nesse tipo de comportamento. Qual é a semelhança entre o transtorno de personalidade entre o sociopata e o psicopata? Então, sociopatia é um tipo de psicopatia, né? O sociopata, na verdade, é um psicopata que tem essa raiva direcionada ao coletivo, ao social. Por exemplo, Hitler, né? O indivíduo que quer destruir ou uma etnia, uma nação, um grupo, né? Ele quer modificar uma realidade, um fundador de uma religião, a gente vai ter essas seitas, né, políticos. Então o sociopata ele tem uma raiva do coletivo, ele quer destruir alguma coisa e normalmente ele não é tão sociável assim. O psicopata não. O psicopata ele é muito mais sociável, ele é até mais sedutor e quando ele tem uma raiva, ele tem uma vítima, alguém que ele manipula ou alguém que ele queira matar. Interessante que o tema, se você fala sociopata, a gente entende mais de sociedade, que o nível é mais sociável, né? É exatamente o contrário. A raiva é pelo social. É interessante. Porque assim, o psicopata, ele tem um impulso de agressividade destrutivo. E nesse impulso de destruir, ele sente muito prazer. Então o psicopata, ele quer destruir um indivíduo e o sociopata, algo da sociedade, algo maior. Esse impulso é canalizado para o coletivo. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui. Será que os nossos prezados amigos não, né? Na verdade, políticos que estão fazendo sucesso aí no Lava Jato, né? São toda hora estão na mídia, eles são sociopatas porque eles só pensam só neles, com prejuízo muito grande para a comunidade, né, do ponto de vista social, né? Quanto dinheiro está sendo desviado da saúde, da educação, exatamente por causa desses políticos, que seriam, na verdade, sociopatas. Infelizmente, eu acho que a maior parte dos políticos são sociopatas. É triste isso, porque o político deveria estar nessa profissão pensando no coletivo e no outro, mas na verdade a maior parte está ali para se utilizar do coletivo a seu bel favor. Porque na verdade eles não preocupam com a população. Eles são totalmente insensíveis, né? Quer dizer, então, o que acontece é lastimável, né, a situação do Brasil. E os brasileiros hoje estão revoltados, né, com esse tipo de situação. Eles querem mudar, né, na verdade. E todo psicopata é um serial killer? Não, só uma minoria dos psicopatas é que são assassinos ou até serial killers. A grande maioria dos indivíduos que têm esse transtorno de personalidade, essa alteração narcisista de caráter, eles não se tornam assassinos. São pessoas que estão integradas na sociedade, em cargos públicos, dentro da nossa vida, na nossa rotina, né? São pessoas que o perigo que elas oferecem não é esse perigo em relação à nossa integridade física, mas em relação à nossa integridade psíquica. Porque eles são parasitas emocionais, eles nos manipulam, eles nos seduzem, eles são maldosos, eles tiram proveito da gente o tempo todo, são pessoas perversas, narcisistas, egocêntricas, que sentem prazer em arrumar confusão e utilizam da gente o tempo todo e quando podem nos descartam. Então são pessoas muito maldosas. Então, esse é o maior perigo que eu vejo e é muito difícil a gente identificar. Porque quando a gente ama alguém, a gente às vezes não percebe que essa pessoa é assim, seja um filho, um esposo. Eu acho que a gente deve seguir um pouco a nossa intuição, quando a gente vê que algo não bate,
que tem uma certa maldade ali. A gente tem que ter essa coragem, às vezes, de perceber. Michele, os meus agradecimentos, né, por abordar um tema tão interessante, né, e agradecemos a gentileza de estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Espero poder ter ajudado as pessoas a entender um pouquinho desse tema. Muito bem, esse tema é bem extenso, a gente não vai conseguir, logicamente, em pouco tempo abordá-lo totalmente, mas você poderá ter acesso à nossa entrevista, né, no nosso Facebook, no YouTube, é facinho acessá-lo. Está inclusive aí no nosso vídeo os endereços, né? Agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 17 anos com você. Clínica de Psicologia Doutora Michele Maimone. Especializada no Brasil e Estados Unidos, a psicóloga Doutora Michele Maimone atende crianças, adolescentes e adultos. Um nome que é sinônimo de credibilidade e tradição na área de saúde em Maringá e região. Agende seu horário. Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da Autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44-3255-6238 e 9858-7365. Oficina da Autoclave. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Chegou o aplicativo da Unimed Maringá. Agora você pode acessar o guia médico, visualizar boletos, ler notícias e ter o seu cartão virtual em um clique. Além disso, você pode acompanhar as solicitações de exames sem precisar ir ou ligar para a Unimed. Digite Unimed Cliente PR e baixe gratuitamente. Caso não consiga baixar, venha até nós. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. G-Ótica Móvel, a ótica que vai até você. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes e armações. Contamos também com aparelhos de tecnologia digital de última geração. Não sofra mais com a adaptação de seus óculos multifocais. Medidas com 100% de precisão. Somos especializados no atendimento residencial. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos consultores. 3029-0079 ou pelo WhatsApp 9914-7734.